Olá, nós somos discentes da disciplina de Sociologia Rural 2 da Universidade Federal do Piauí, do campus Professora Sinobelina Elvas. E nós iremos apresentar um seminário contendo 2 textos do livro Ciências Sociais e o Coronavírus. A dupla é composta pelo João Vitor Santos Coelho e pela Stephanie Cecília Passinho Feio. Bom, antes de começar a explicação sobre os textos, eu vou dar uma breve introdução sobre os principais grupos de vulneráveis quando se trata da Covid-19. O primeiro deles é a população indígena. E bom, antes da chegada dos portugueses no Brasil, a gente estima que por aqui existiam mais de 1 milhão de índios vivendo a sua vida livremente e celebrando a sua cultura de forma plena. E viviam por aqui como se estivessem na era do Paleolítico. Na verdade, era uma era transitória. E por aqui, eles viviam produzindo apenas o que eles precisavam para sobreviver. E essa produção era baseada em atividades como a caça, a pesca, a agricultura e o extrativismo. E essas atividades, elas classificavam o estilo de vida desses indígenas como semi-sedentários. Por quê? Porque eles permaneciam nesses locais até eles esgotarem os recursos naturais e depois eles migravam. E com a chegada dos portugueses ao continente, esses indígenas que por aqui estavam, ao contrário do que a gente pensa, eles se mostraram resistentes a essa invasão. Mas esse contato ele não era inteiramente conflituoso, uma vez que em um primeiro momento os portugueses se encontravam em menor número. Essa relação, que não era tão conflituosa assim, acabou favorecendo o comércio entre os índios e os brancos, que durou cerca de 3 décadas essa relação, e ela ocorria de forma pacífica. Porém, com o passar do tempo, esses nativos se tornaram um obstáculo para esses portugueses, um obstáculo para a colonização exploratória. E os brancos estabeleceram por aqui, ao invés do extrativismo, a agricultura. E eles acabaram expulsando os índios das suas terras e utilizando eles como mão de obra escrava. E muito do que aconteceu com esses indígenas na época da colonização se reflete nos dias de hoje, como, por exemplo, a perca e a violação das suas terras. E hoje em dia eles têm que lutar contra garimpeiros, contra o agronegócio, para conseguir manter as suas terras e poder viver a sua vida. E mesmo assim, continuam sendo as principais vítimas de violência e de preconceito. Então, sobre a população negra, a gente pode dizer que muito do que eles vivem hoje é resultado da história dos antepassados deles. Eu vou explicar um pouquinho. Bom, os negros, enquanto eles ainda viviam na África pré-colonial, eles viviam de forma livre e celebravam a sua cultura plenamente. E por justamente ser um local muito diverso, tanto culturalmente quanto em natureza, isso chamou a atenção dos europeus. A economia local deles era uma economia sustentável, porque eles exploravam as suas próprias riquezas e comercializavam entre si. E os europeus interessados nessas riquezas foram para lá, a fim também de explorar elas. Início, eles promoviam caravanas que exportavam essas riquezas para fora e que também exportavam escravos. Já sobre o comércio dos escravos na África, isso sempre ocorreu. Só que esses escravos, eles eram escravos de guerra entre tribos rivais, ou seja, era algo cultural para eles. Porém, com a chegada dos europeus, esse comércio de escravos se intensificou. E existiam várias formas de alguém se tornar escravo além de prisioneiro de guerra. Por exemplo, se alguém devia alguma coisa ou era alguém menos prestigiado, ele poderia se tornar um escravo. Então, a partir desse comércio de escravos, alguns vieram parar aqui no Brasil para trabalhar em lavouras de cana e outras funções. Muito tempo se passou em que os escravos eles não tinham nenhum direito. E esperava-se com que a abolição da escravatura eles passassem a ter algum direito. Porém, essa abolição foi falha e não deu nenhuma condição para que esses indivíduos conseguissem se inserir corretamente na sociedade. E foi aí que teve o início da marginalização da população negra, uma vez que eles não tinham condições de ter moradia digna e tinham que se submeter a vagas de emprego menos prestigiadas.
Bom, agora sobre a população do campo, a gente sabe que desde o início da colonização, o modelo econômico implantado no Brasil foi pautado na propriedade instalada em extensas áreas e com concentração de terra nas mãos de poucos, além da especialização produtiva pautada no cultivo da monocultura, de exportação e no trabalho escravo. E mesmo sem destaque, as pequenas propriedades produtoras eram muito importantes dentro do território brasileiro. Essas propriedades se localizavam principalmente dentro das Seis-Marias e elas eram administradas, entre aspas, pelos trabalhadores dessas terras. Nessa época, existia um conflito muito grande de que se esses indivíduos eles eram trabalhadores ou camponeses, uma vez que a sua obrigação maior era trabalhar na cultura principal da monocultura dentro dessa Seis-Maria. E também porque a terra que eles utilizavam não pertencia a eles, e sim ao dono da Seis-Maria, que poderia expulsá-los quando quisesse. E teve um momento em que esse modelo de campesinato ele se expandiu. E mesmo sendo uma produção de subsistência, ele dava a esses camponeses mais autonomia sobre essa terra. O campesinato brasileiro, ele se destacava pela sua forma de organização, pautada na mão de obra familiar e na forma com que ele se articulava com os mercados agroalimentares locais. Porém, as políticas públicas elas nunca foram a favor desses trabalhadores e a partir de 1960 implantou-se aqui no Brasil incentivos à modernização da produção agrícola, o que favoreceu os monocultores. Esses expulsaram de vez alguns agricultores das suas terras, já que a mão de obra nesse momento ela iria se mecanizar. Os produtores que resistiram à expulsão, eles se juntaram em ligas camponesas e demandaram a reforma agrária, o que depois veio a dar início a vários conflitos pela terra. Já os que foram expulsos, eles passaram a viver nas periferias degradadas das cidades. Os camponeses que puderam se modernizar prosperaram. Já os que não puderam, alguns continuaram na sua agricultura de subsistência sem nenhum incentivo do governo. Agora sim, nós vamos adentrar aos textos que nos foram passados. O primeiro texto tem como título a vulnerabilidade em comunidades rurais, negras, quilombolas e indígenas frente à Covid-19. Bom, a gente sabe que as tragédias elas são sempre socialmente desiguais e expõem de forma mais contundente as desigualdades historicamente construídas. E isso é evidenciado no texto 1, quando ele diz que as vulnerabilidades sociais estão diretamente ligadas à vulnerabilidade à Covid-19. Ou seja, as pessoas que estão em situação social vulnerável, elas são mais propensas a desenvolverem a Covid-19 e não se salvarem. Isso está bastante ligado ao racismo geográfico sofrido por esses indivíduos. E quando eu falo esse termo, eu falo sobre as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma grave sobre essas etnias e populações mais vulneráveis, mesmo que não tenham um caráter racista. E como, por exemplo, a gente pode citar a falta de saneamento, as moradias insalubres e não dignas, uma grande densidade populacional em ambientes pequenos, e tudo isso está englobado dentro do conceito de pandemia sindêmica que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Já sobre as comunidades rurais, a gente pode dizer que a saúde nesses locais, que são rurais ou remotos, ela está ligada ao modo de vida no território e à preservação da biodiversidade, que abriga populações em condições de vulnerabilidade e em extrema pobreza, onde as políticas públicas elas normalmente não chegam. E a Covid-19 ela aumentou mais ainda a vulnerabilidade desses indivíduos, uma vez que eles muitas vezes não conseguem ter acesso ao SUS. E a crença de que a Covid-19 é uma doença de cidade grande criou obstáculos imensos para as mudanças de comportamento e prevenção nas comunidades rurais. Mas o alcance do vírus em regiões longínquas, como por exemplo as comunidades ribeirinhas, revela que mesmo o isolamento geográfico ele não detém a disseminação dessa doença.
E seguindo esse mesmo pensamento, a gente para esse argumento as comunidades indígenas, que mesmo isoladas, elas não conseguiram não ser afetadas pela pandemia. Os indígenas, eles até ainda têm a vantagem de ter o amparo do subsistema de atenção à saúde indígena. Porém, como muitos não foram expostos a muitas doenças que nós, por exemplo, fomos expostos, eles acabam por ter um sistema imune mais enfraquecido. Então, eu acho que vale a pena mencionar também que os povos indígenas, eles se destacam entre os grupos sociais com o pior índice de desenvolvimento humano e pobreza, e eles sofrem também com acesso precário à saúde, uma elevada mortalidade infantil, prevalência de tuberculose, verminoses, diarreias, infecções respiratórias, e tudo isso está englobado dentro um pouquinho dessa pandemia sindêmica que a gente vai falar. E o racismo institucional e a perda progressiva de territórios, ela também resulta em uma insegurança alimentar, trazendo muito mais vulnerabilidade a esse grupo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre pandemia sindêmica e fatores de desigualdade. Então, antes se achava que a pandemia ela apenas atingia pessoas ricas, já que o vírus ele chegou aqui através de pessoas mais afortunadas e que tiveram condições de visitar os países que foram epicentros da doença. Porém, o real perigo é a chegada da doença nas comunidades mais carentes e de minorias étnicas, já que essas pessoas elas teriam mais dificuldade de acesso a um tratamento adequado. E sem contar a outra propagabilidade da Covid-19 entre esse grupo. Essa informação ela é muito importante quando a gente fala de pandemia sindêmica e seus fatores de desigualdade. A pandemia sindêmica, ela se refere a uma interação de fatores de risco e comorbidade que podem potencializar o efeito de uma doença. E existem estudos que comprovam que indivíduos em situação vulnerável, eles são também os grupos de maior incidência de comorbidades. Isso se dá devido a eles viverem em áreas de maior privação socioeconômica ou em situações de pobreza, onde eles não têm acesso a políticas públicas que garantam o básico a eles. E dentro desse conceito de pandemia sindêmica, existem quatro fatores de desigualdade que determinam a vulnerabilidade desses indivíduos à Covid. O primeiro deles é o fator condições de trabalho, onde a gente sabe que os que não perderam seus empregos não podem se dar o luxo de trabalhar de casa. Logo, todo o processo de trabalhar, desde o transporte ao contato com outras pessoas, tornam esse indivíduo mais vulnerável ainda. O segundo fator é a habitação. Este está muito atrelado ao racismo geográfico, já que essas pessoas geralmente moram em bairros sem acesso ao saneamento básico, moram em condições insalubres e em ambientes superlotados. Já o terceiro fator é o acesso ao serviço de saúde, uma vez que a gente sabe que é muito difícil para esses indivíduos que eles recebam a atenção básica do SUS, o que dificulta, por exemplo, um tratamento e uma identificação correta das suas comorbidades, principalmente agora, no momento da pandemia em que o SUS está saturado. E o quarto e último fator é o determinante psicossocial, que diz que problemas psicológicos como o estresse e a ansiedade em decorrência da privação material e psicológica, ele está associado à imunossupressão. Ou seja, até o nosso psicológico ele influencia no modo como a doença vai atingir o indivíduo. Bom, para finalizar, o nosso primeiro texto, ele diz algumas medidas de saneamento, ele discorre sobre. Então, ele fala que o confinamento horizontal, ele é falho, principalmente para as comunidades indígenas, em que os indígenas eles mantêm um costume nômade, em que eles saem para caçar, eles precisam dessa movimentação para se manter. E também eles dizem que seria interessante abolir a prática do bloqueio do acesso aos dados de saúde do subsistema SIASE, que faz com que o governo ele não tenha uma noção real de quantos casos de Covid a gente já teve entre os indígenas.
Ele também diz no texto que há a necessidade de promover um processo participativo de identificação e equacionamento das suas necessidades específicas em saúde. E ele também diz que o enfrentamento da pandemia junto a esses grupos mais vulneráveis depende de um prévio diagnóstico e reconhecimento de suas históricas vulnerabilidades sociais e programáticas no campo da saúde. Agora o texto 2 vai falar sobre o contexto da pandemia da Covid-19, dando ênfase em desigualdades sociais, vulnerabilidade e caminhos possíveis. Ele fala sobre a vulnerabilidade discutidas, que é sobre duas vulnerabilidades, que é sobre a programática e as dimensões sociais. É onde que a programática, onde que ele fala que onde reporta os recursos sociais e que as pessoas necessitam para não se exporem ao agravo à saúde. A vulnerabilidade já nas dimensões sociais, onde que o texto fala que pessoas que tinham seus direitos violados estão mais propícios a sentir efeitos da Covid. Assim, gênero, raça e geração são elementos centrais da situação de vulnerabilidade. O texto fala também que os Estados Unidos e o Brasil se, se evidencia o efeito letal da pandemia na população negra e que a Covid-19 é uma doença não somente de idosos, e sim também de crianças. Ela mata tanto idosos quanto jovens e crianças. Pelo estado atual, pelo quadro atual, hoje todos podem ser considerados de estado de vulnerabilidade. Os novos, que eram considerados como resistentes ao vírus, hoje apresentam um grande número de internações e óbitos. Porque no início todos diziam que os mais velhos eram mais fáceis, mais prováveis a conseguir não, a ter a doença, a contrair o vírus, a ter o vírus. Com a crise na saúde, as doenças existentes também foram agravadas e foi paralisado vários tratamentos de diabetes, de câncer e entre outros também respiratórios foram paralisados, foi parado, onde por motivo que os hospitais e os médicos ficaram mais voltados à pandemia, à Covid-19, ao vírus. Eles voltaram mais para trabalhar mais em relação à pandemia. E até o distanciamento também tornou uma barreira em que as pessoas pudessem ir ao médico. Ficaram mais expostas, vamos dizer que ficaram mais expostas às doenças. Assim, a população, os brasileiros, o país, se encontram em um estado de vulnerabilidade. Todos nós se encontramos em um estado de vulnerabilidade. A Covid-19 começou como um vírus que não fosse assustar nós brasileiros, que não fosse mudar a nossa rotina, a nossa vivência, ou influenciar na desigualdade social. Mas o que nós não percebemos, não pensávamos era que seria apenas que nós pensávamos que apenas seria um vírusinho normal, mas acabou mudando nossa sociedade, acabou mudando nossa realidade. A economia, como aquela velha rotina de nós tínhamos de ir para o trabalho, para a escola, de se aglomerar,
acabou mudando, onde surgiu o isolamento social, onde fomos obrigados a deixar nossos estudos e os empregos. O isolamento mudou a economia. O governo obrigou empresas e serviços que não é, essenciais a parar, a não funcionar mais. Suas atividades por um tempo que ninguém sabia quando iria voltar à normalidade. Onde acarretou muitas empresas falir, teve muito desemprego. Isso tudo foi em virtude de proteger a população, a nossa saúde, e diminuir mais essa doença, esse vírus. Nesse momento, várias pessoas encontraram dificuldade de viver, de conseguir pagar suas contas, de comprar seus alimentos, medicamentos e entre outras coisas, por motivo de não conseguirem ter emprego, de não conseguirem ter condição de comprar, de falta de trabalho. Ocorreu também algumas consequências devido à pandemia, como algumas dificuldades na obtenção de crédito, os índices econômicos não facilitou a obtenção desses financiamentos e créditos. A situação mundial, principalmente do Brasil também, ficou caótica. A economia também já mostrava sinais que foi severamente abalada, que o preço absurdo de alguns produtos de alimentos que ficou caro, como o arroz, é um, é um desses alimentos, do aumento de preço. Não somente nos setores econômicos, já mostraram que a recuperação seria lenta também, ou não haveria recuperação, né? Porque alguns setores eles estão começando no início da pandemia, eles tiveram um abalo, uma diminuição de, de, de vendas, né? De lucros econômicos. E, e eles diminuíram isso, com isso eles diminuíram. E com o decorrer eles estavam tentando, conseguindo recuperar o seu lucro, recuperar. E outros que estavam tentando acabaram não conseguindo, acabaram se acabando. Também as famílias devem se levar em consideração que não apenas a falta de recursos, as famílias também necessitam, né, de alimentação, de apoio mental, de psicológico, de educação e econômico para viver, de emprego, de oportunidades. E neste momento é onde que a gente precisa ter empatia, precisamos ajudar e buscar formas de poder mudar a sociedade, de mudar essa realidade. Sendo que várias dessas famílias necessitam de ajuda. Várias famílias também atualmente contam com condições, com doações de cestas básicas, por exemplo. E foi essa a nossa apresentação, e essas são as nossas referências.